Bom dia a todos. Nós escolhemos o tema O papel da química analítica na biotecnologia. As integrantes são eu, Evelyn Silva, Verônica Prado e Ana Cristina. Nós separamos em 5 tópicos no total. O primeiro tópico é os conceitos, o segundo, os fundamentos, o terceiro, aplicações e técnicas, o quarto, desafios e quinto, avanços e inovações. Bom dia a todos. Eu vou começar falando sobre o conceito. É uma relação fundamental para o avanço científico e tecnológico em diversas áreas. É importante entendermos o que é química analítica primeiramente. Essa área da química, ela é responsável por identificar e quantificar substâncias presentes em uma amostra, ou seja, descobrir o que está ali e em que quantidade. Ela se divide em 2 grandes ramos: a análise quantitativa, que determina quanto de cada substância existe, e a análise qualitativa, que identifica quais substâncias estão ali presentes. A química analítica é a base de qualquer processo que envolva controle de qualidade, desenvolvimento de novos produtos e verificação de resultados experimentais. Em relação sobre o que seria a biotecnologia, de forma simples, a biotecnologia é o uso de organismos vivos ou partes dele para produzir bens e serviços. Ela está presente em áreas como a saúde, a agricultura, o meio ambiente e a indústria. Exemplos incluem a produção de vacina, o uso de bactérias na limpeza de poluentes e a modificação genética de plantas para aumentar a produtividade. A química analítica é essencial para a biotecnologia porque permite compreender e controlar os processos biológicos. Por exemplo, quando um cientista desenvolve uma nova proteína ou medicamento, é a química analítica que vai confirmar se o produto tem a composição certa, se está puro e se realmente tem a função esperada. Sem a química analítica, a tecnologia não teria como garantir a segurança e a eficiência dos seus produtos. Agora, em relação aos fundamentos. A química analítica é a área da química voltada ao estudo, identificação e quantificação das substâncias químicas presentes em um material. Ela fornece o conhecimento e as ferramentas necessárias para entender a composição de uma amostra, seja ela um medicamento, um alimento, uma enzima ou mesmo um tecido biológico. Esses princípios são essenciais para a biotecnologia, pois os processos biotecnológicos lidam com moléculas complexas e vivas, como proteínas, DNA, enzimas e micro-organismos. Sem química analítica, não seria possível medir, identificar ou controlar essas moléculas de forma precisa. Assim, podemos dizer que a química analítica fornece a base científica e instrumental que sustenta todo o desenvolvimento e controle da biotecnologia moderna. Meu nome é Verônica e eu fiquei com o tópico 3, aplicações e técnicas. Aplicações. A química analítica está presente em diversas áreas da biotecnologia, como o desenvolvimento de medicamentos, controle de qualidade de alimentos, diagnósticos clínicos e estudos genéticos. Ela auxilia na detecção de contaminantes, na caracterização de proteínas e na validação de novos produtos biotecnológicos. As aplicações mais gerais incluem a identificação de biomoléculas como proteínas, enzimas e ácidos nucleicos, o controle de pureza e estabilidade em medicamentos e vacinas, monitoramento de processos fermentativos usados para produzir antibióticos, hormônios e biocombustíveis e análise de resíduos e contaminantes em produtos biotecnológicos e ambientais. Podemos usar de exemplo quando uma empresa produz uma insulina recombinante, é a química analítica que confirma se a molécula tem a estrutura correta, se não há impurezas e se a concentração está adequada. Sem esse tipo de análise, não seria possível garantir a eficácia e a segurança dos produtos biotecnológicos. Portanto, a química analítica não é apenas uma ferramenta de apoio, ela é parte integrante de todo o processo biotecnológico, desde a pesquisa até o produto final. Pular um pouquinho para as partes das técnicas. As principais técnicas incluem cromatografia, espectrofotometria e eletroforese, utilizadas para separar e identificar moléculas em amostras biológicas. Esses métodos possibilitam análises precisas de DNA, proteínas e metabólitos fundamentais para pesquisas e controle de qualidade. Ainda no tópico de técnicas, eu vou falar um pouco de como a química analítica é aplicada em diferentes ramos da biotecnologia. Na biotecnologia farmacêutica, a química analítica é usada para controlar a pureza, a concentração e a estabilidade de fármacos biológicos, como vacinas, anticorpos monoclonais, hormônios e enzimas terapêuticos.
Técnicas como cromatografia líquida e espectrofotometria de massas são fundamentais para identificar impurezas e verificar se o produto atende aos padrões exigidos. Um exemplo prático é a análise de purezas de proteínas recombinantes usadas em medicamentos. Na biotecnologia alimentar, na indústria de alimentos, a química analítica auxilia no controle de qualidade e segurança alimentar. São usadas técnicas como espectrofotoskopia, UV-Vis e cromatografia gasosa para detectar aditivos, corantes, conservantes e até possíveis contaminantes biológicos. Além disso, a química analítica ajuda na determinação do valor nutricional e no desenvolvimento de alimentos funcionais, como compostos bioativos, produzidos por processos biotecnológicos. Na biotecnologia ambiental, a química analítica é aplicada no monitoramento e controle da poluição e na avaliação de micro-organismos usados em biorremediação, ou seja, na limpeza de ambientes contaminados, com técnicas como espectroscopia de absorção atômica e cromatografia de íons é possível identificar metais pesados, pesticidas e resíduos tóxicos. Além disso, ela ajuda a medir a eficiência de micro-organismos que degradam poluentes e a verificar se o ambiente está realmente se recuperando. Eu trouxe algumas imagens dos equipamentos, usados para fazer as técnicas. Na imagem 1, a gente tem a cromatografia em papel ou cromatografia líquida. Essa técnica separa os componentes de uma mistura com base em suas interações em duas fases, uma estacionária e uma móvel. Na biotecnologia, a cromatografia é usada para purificar proteínas, enzimas e fármacos biológicos, além de identificar impurezas e controlar a pureza de produtos durante o desenvolvimento de medicamentos ou em processos fermentativos. Na imagem 2, eu trouxe o espectrofotômetro, que faz a espectroscopia UV-Vis. O espectrofotômetro mede a absorção da luz por substâncias químicas, o que permite determinar a concentração de compostos em uma amostra. Na biotecnologia, essa técnica é essencial para quantificar proteínas, ácidos nucleicos, DNA e RNA e verificar a concentração de biomoléculas em diferentes etapas de produção ou pesquisa. Na imagem 3, a gente tem a imagem da eletroforese em gel sob luz ultravioleta. A eletroforese separa moléculas como proteínas e fragmentos de DNA de acordo com seu tamanho e carga elétrica. Após a corrida no gel, as bandas são visualizadas com luz UV, permitindo analisar pureza e integridade e identidade genética de amostras biológicas. Essa técnica é amplamente utilizada em testes genéticos, clonagem molecular, diagnóstico de doenças e controle de qualidade de produtos biotecnológicos. Olá, eu me chamo Ana Cristina e vou falar um pouco sobre os desafios que se tem na integração entre a química analítica e a biotecnologia. Bom, um dos desafios a ser menunciado primeiramente vai ser o desafio da complexidade das amostras biológicas. Diferente das análises químicas tradicionais, as amostras biológicas, como tecidos, células, proteínas e DNA, são extremamente variáveis e sensíveis. Então, elas contêm uma grande diversidade de moléculas que pode interferir uma nas outras, dificultando a identificação e a quantificação exata dos compostos de interesse. Isso exige o uso de técnicas muito específicas, equipamentos de alta precisão, além de protocolos padronizados para evitar contaminações e perda de material. Outro desafio também a ser necessário ser falado é a necessidade de métodos mais sensíveis e seletíveis. Em muitos casos, os compostos de interesse estão presentes em quantidades extremamente pequenas, que torna difícil detectá-los com precisão. Por isso, a química analítica precisa evoluir constantemente, combinando técnicas como a cromatografia acoplada à espectrometria de massas. Essas combinações permitem analisar moléculas complexas com mais detalhes, mas vai também aumentar os custos
e a necessidade de profissionais altamente qualificados. Então, esse seria um grande problema na química analítica. Outro desafio também a ser enfrentado é o controle de qualidade e padronização. É, a biotecnologia, a reprodutibilidade dos resultados é fundamental. Entretanto, pequenas variações no processo, como temperatura, pH ou tempo de reação, pode alterar totalmente a composição final de um produto biológico. Garantir o controle de qualidade e padronização das análises é um grande desafio, especialmente em larga escala. Para isso, é necessário investir em validação de métodos analíticos, calibração de instrumentos e também treinamento constante das equipes. Outro ponto a ser destacado nos desafios é a sustentabilidade e química verde. Muitas técnicas analíticas utilizam solventes orgânicos e reagentes tóxicos, então isso vai gerar grandes resíduos químicos. Assim surge um grande desafio, que é o desafio de aplicar os princípios da química verde, buscando métodos que usem menos quantidade de amostra, menos reagente e menos energia. Essas mudanças é essencial para tornar os processos biotecnológicos mais sustentáveis e um ambiente mais responsável. Agora eu vou falar um pouco sobre os avanços que se tem na química analítica e na biotecnologia. Bom, primeiramente eu vou falar sobre os avanços da integração de técnicas avançadas. Um dos maiores avanços foi a integração de diferentes técnicas analíticas, métodos como a cromatografia líquida acoplada, a espectrometria de massa, ou a cromatografia gasosa acoplada, a espectrometria de massas, que permite separar, identificar e quantificar moléculas complexas com altíssima precisão. Essas combinações são amplamente usadas em estudos e, graças a isso, os cientistas conseguem compreender melhor os mecanismos celulares e desenvolver novos medicamentos e terapias, personalizadas. Outro avanço que é bom ser menunciado é a digitalização de análise de dados, que são a inteligência artificial e a Big Data. Com os avanços da tecnologia digital, a química analítica passou a gerar grandes quantidades de dados experimentais. E para lidar com isso, como foi surgindo novas ferramentas bioinformática, como já dito, a inteligência artificial e a Big Data, que são capazes de interpretar esses dados de forma automática e inteligente. Essas ferramentas auxiliam na identificação de padrões complexos, no reconhecimento de compostos desconhecidos e na otimização de processos biotecnológicos. Assim, as análises de dados deixou de ser apenas uma etapa final e tornou uma parte estratégica de pesquisa analítica. Então, os avanços foi esse. Agora eu vou falar um pouco sobre as inovações que se tem na química analítica e a biotecnologia. Um ponto a ser destacado nas inovações é os biosensores e os nanosensores inteligentes. Eles são dispositivos capazes de detectar e quantificar substâncias biológicas de forma instantânea, utilizando enzimas, anticorpos, DNA e outros materiais biológicos acoplados a sensores eletrônicos. Esses dispositivos têm sido aplicados em testes diagnósticos rápidos, como na detecção de vírus e bactérias, no controle de qualidade de alimentos e no monitoramento ambiental de poluentes. Graças à nanotecnologia, esses sensores estão cada vez mais sensíveis e portáteis, podendo ser usados até mesmo fora dos laboratórios. Outra inovação que é bom ser falada é a inovação integrada
da inteligência artificial e a aprendizagem de máquinas. Bom, como as técnicas modernas geram grandes volumes de informações, a IA é usada para reconhecer padrões, prever resultados e otimizar experimentos. Isso permite tomar decisões mais rápidas e precisas, reduzindo o tempo entre a coleta de dados e a obtenção de resultados. Na biotecnologia, essa integração tem sido usada para identificar biomarcadores, prever a eficiência de fármacos biológicos e até simular processos bioquímicos complexos. Aí se tem a imagem 1, que vai falar sobre a nanotecnologia. Essa imagem representa o uso de nanotecnologia e da microscopia. A nanotecnologia tem permitido o desenvolvimento de biosensores e nanosensores extremamente sensíveis, capazes de detectar substâncias biológicas em quantidades mínimas. Essas inovações permitem identificar proteínas, DNA, contaminantes e micro-organismos de forma muito mais rápida e precisa. Já a imagem 2, elas são técnicas verdes e sustentáveis. A segunda imagem está ilustrando as técnicas verdes sustentáveis que vêm sendo implementadas na química analítica moderna. Na biotecnologia, isso significa realizar análise de forma mais ecológica e eficiente, preservando o meio ambiente sem comprometer a qualidade dos resultados. E isso foi as inovações. Então, concluindo, a química analítica tem um papel essencial na biotecnologia, pois fornece as ferramentas necessárias para identificar, quantificar e controlar substâncias em processos biológicos. Com seus fundamentos, técnicas e aplicações, ela garante precisão, segurança e qualidade em áreas como saúde, agricultura e meio ambiente. Apesar dos desafios, como o custo e a necessidade de equipamentos avançados, os avanços tecnológicos e as inovações, como a nanotecnologia e as técnicas sustentáveis, mostram que a química analítica continua evoluindo e impulsionando o desenvolvimento tecnológico de forma cada vez mais eficiente e responsável.